Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Sextou, rapaz. Estamos de volta aqui com o programa Opinião. Hoje, sexta-feira, começando mais uma edição do Opinião. Bom ter você aqui conosco mais uma vez. É uma satisfação imensurável. Todas as noites de segunda a sexta estarmos aqui ao vivo, sempre com uma entrevista diferente e com um único objetivo: levar o melhor da informação nos mais variados setores, nas mais variadas áreas, para que você termine o seu dia aí muito mais informado. O Opinião está no ar nessa sexta-feira e hoje a gente vai conversar aqui, bater um papo sobre economia, não é? Mas economia com E maiúsculo. Está a postos conosco aqui, para você ter uma ideia, o técnico em economia, o economista mesmo, não é? Que eu gosto de falar assim, que é a profissão dele, é o Hernani Lúcio Pinto de Souza, que você vai ver aí na sua tela já já. Assim, aí o Alan Sen, muito esperto, colocou aí. Olha, o técnico, eu gosto de falar professor, né? Ele já foi professor, inclusive, e vou chamar professor, até porque hoje é o dia do professor. Obrigado. Então, eu quero, em nome do Hernani, em nome dessa pessoa que está aqui ao meu lado direito, que é o Lorenberg Alves, quero homenagear todos os professores de Mato Grosso, ou você do mundo inteiro, do país inteiro, que está nos assistindo pela internet. Muito obrigado, professor, por tudo que tem feito por nós, né, por nossos filhos, nossas crianças, e continua fazendo por nós. Eu acho a profissão mais bonita que há no mundo, do lado ali do médico, talvez, mas a do professor, gente, e até pelas dificuldades que enfrenta, não é? E especialmente aquele professor público que não é valorizado geralmente, na grande maioria das vezes, das esferas públicas, não tem sua valorização devida. Então, quero abraçar os professores públicos ou privados, os aposentados também, enfim. Parabéns com louvor aí pelo Dia do Professor, a todos os professores que nos acompanham e que estejam aqui sempre com essa missão divina, com essa dádiva de ensinar. Então, parabéns, Lorenberg Alves. Sinta-se também agraciado com esse abraço, esse carinho pelo Dia do Professor. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Muitíssimo obrigado. Aliás, se eu nascesse de novo, eu seria professor de novo. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores, em especial o telespectador professor que assiste o nosso programa. Verdade. Então, você, professor ou não, que esteja acompanhando aí a Opinião, hoje você pode dar a sua opinião, como sempre pôde, e interagir conosco, sei lá, perguntando, elogiando, criticando. Sinta-se à vontade, porque o programa é todo seu. O Hernani, vou falar professor, me permita, tá? Porque eu gosto de ter um termo antes. Professor Hernani Lúcio Pinto de Souza, muito bom recebê-lo aqui, nesse momento onde a gente separa um dia da semana, que é essa sexta-feira, para falar sobre vários assuntos que estão aí e que são de muita relevância para o nosso telespectador, para o nosso público, para o nosso cidadão mato-grossense, que é, por exemplo, esse pacote aí do governo do estado, foi lançado agora no dia 28, salvo engano, e que prevê aí redução do ICMS em pelo menos 5 setores aí, como energia elétrica, telefonia, também no gás e combustível e tudo mais. E aí eu já vou perguntando sobre a sua percepção, o que o senhor vê nessa medida aí, ela de efetivo. Quando eu falo efetivo, é aquilo que o cidadão vai sentir no bolso, a economia, embora aparentemente singela. Haverá essa percepção da economia no bolso do cidadão, na sua avaliação? Boa noite. Boa noite. Agradeço pela oportunidade, Paulo Lorenberg. Estendo também os cumprimentos do Dia do Professor, a você e ao público professor. E vamos aqui a esse duelo democrático interativo. Sim. E, primeiro, atendendo a sua indagação, eu diria sim, Paulo, que é importante o pacote
nesse sentido. Uma micro-reforma tributária que atinge a área de energia, a área de comunicação, GLP, gás de cozinha, fundamental no consumo das famílias de menores rendas, e também o combustível, especificamente a gasolina. Todo o objetivo de qualquer reforma tributária é fazer com que reduza a alíquota, melhore o ambiente burocrático e fazer que com isso estimule-se o consumo. Eu acredito que isso é uma medida importante, mas que paralelamente a ela vem caminhando também uma PEC 110, que é uma reforma do âmbito nacional. Então eu acho que vamos precisar equilibrar isso para manter um pacto federativo que ainda vige no Brasil e eu acho de extrema importância. Essa PEC, ela traria um efeito que anularia, por exemplo, essa micro-reforma do governo do Estado de Mato Grosso, por exemplo, ela teria um efeito que abafaria ou tornaria nula? Acredito que nesse aspecto legal, de legislação, não também, Paulo. Mesmo porque são questões distintas. Essa PEC 110, ela vem trabalhando exatamente em torno das grandes agregações de tributos, entre tributos cumulativos e não cumulativos. Ou seja, nós temos uma média de 60 impostos no Brasil. E essa proposta discutida no Congresso, ela tenta fazer, além de redução de alíquotas, ela também tenta fazer a agregação de impostos para tornar também a legislação mais leve e menos burocrática. Muito bem. Lorenberg Alves, por favor. Professor, antes de mais nada, a minha alegria, melhor dizendo, a nossa alegria, o prazer e honra de tê-lo aqui. É muito bom, mas muito bom. Nós já ouvimos aqui o secretário de Fazenda, que falava sobre o mesmo tema. E eu vou aproveitar a sabedoria, o conhecimento do senhor, para falar, além desse tema, estender um pouco mais, porque eu acompanho os textos que o senhor escreve e no próximo bloco eu falarei sobre esses textos que o senhor escreve. Mas eu vou pegar carona na primeira pergunta que o Paulo fez ao senhor, para trazer a seguinte questão. Sobretudo, nesta redução de impostos do governo, ele reduziu o imposto sobre a gasolina de 25% para 23%, do diesel de 17% para 16%. E aí a minha pergunta que eu já fiz para o governador e que fiz também para o secretário de Fazenda. O governador você fez também quando ele esteve aqui, e para o secretário Galo também, né? Também. Essas duas reduções desses dois impostos, professor, qual é o impacto desta redução para o custo da alimentação? Lorenberg, a ideia é essa, né? Gasolina é o consumo para a locomoção das pessoas. Eu também refleti sobre isso, Lorenberg, Paulo, telespectador, e eu achei o percentual mínimo, pequeno, a variação. Mesmo porque uma das primeiras propostas, eu vou voltar, tá, Lorenberg? Uma das primeiras propostas que quando conseguimos alcançar essa estabilidade, importante estabilidade econômica com o Plano Real, 2010, 2011, 2012, estava se discutindo no Congresso exatamente a equalização das alíquotas dos ICMS em torno de 4%, Paulo. Então, isso era no momento que a nossa inflação estava sob controle. Então, essa redução de 1% especificamente aí em gasolina e diesel, algum impacto sim vai ter, mas eu creio que não seja um impacto tão significativo no sentido de aumentar o volume mais barato no consumo de produtos alimentares, mesmo porque estamos vivendo um processo de crise nesse setor de alimentos também, com altas de preços. Aí, assim, eu já questiono e já opino ao mesmo tempo. E ou faço uma pergunta opinativa. Não é secar gelo com toalha quente, rapaz? Porque, assim, no mesmo dia que o governador, junto com sua equipe econômica, anuncia ali essa redução, que eu achei pequena com relação ao diesel e à gasolina,
Ali a Petrobras anuncia um reajuste, eu não lembro, foi 9% no diesel? Acho que 8%. 8%. 7%. Então, 8%. Aí, onde é que você vai achar o ganho? Porque isso é repassado, isso vai acabar chegando aqui na ponta, esse reajuste. Aí, por isso que eu pergunto se não é secar gelo com toalha quente. Até porque essa redução só vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro do ano que vem. Do ano que vem. E o reajuste da Petrobras é agora. É agora. Paulo, é isso. Quando eu mencionei a questão do Pacto Federativo, essa briga que está acontecendo. O governo federal diz que o preço dos combustíveis em geral chega a X. Vai para os estados, chega a X mais Y. Então, nada mais que importante que negociar essa questão da reforma tributária no seu sentido lato, no seu sentido geral. E mais, como a Petrobras pode também aperfeiçoar essa política de preço atual que ela vem desempenhando para que evite esses constantes reajustes no preço dos combustíveis. Ou seja, há pouco tempo a gente estava comemorando que a gente era autossuficiente em petróleo, autossuficiente em derivado de petróleo. Como que agora você pratica uma política internacional com reajuste frequente nos preços dos produtos? Ah, porque ela é internacional. Não importa que ela seja internacional ou não. O que importa é que nós não importamos 100% do petróleo, ou da gasolina, ou do diesel que a gente consome. Tem a produção interna. Então eu vejo que o problema também está na Petrobras e é importante que ela tenha capacidade maior de refino, distribuição e produção do petróleo. Aliás, daqui a pouco, acho que no próximo bloco, a gente vai exibir aqui a fala que ontem o governador fez sobre aquele projeto que foi aprovado lá na Câmara, não é? Que fixa aí a questão do ICMS. Na questão dos combustíveis. E o Mauro não concorda, né? Ele acha... Você vai ver daqui a pouco, ele não concorda, faz críticas, inclusive. A gente vai falar sobre isso também de forma mais a miúde, mais detalhada. Lorenberg, por favor. Professor, provavelmente o senhor deve ter lido. Teve um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Alimentação, publicado na Folha de São Paulo no domingo, no dia 13. E também foi publicado na UOL. Eu tirei 2 dados, porque eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. O primeiro dado é o seguinte: quase 20 milhões de brasileiros declararam passar 24 horas ou mais sem ter o que comer. Em alguns dias. Um outro dado, mais de 24,5 milhões não têm certeza de como se alimentarão no dia a dia. E a incerteza de cada uma dessas 24,5 milhões fazem com que ele diminua a quantidade e a qualidade do que comem. Eu gostaria muito de uma reflexão, de um comentário do senhor a respeito desses 2 itens em especial. Nós estamos mesmo numa aceleração da questão da falta de alimentação no país ou não? Desde 2018, 2019, antes de 2017, a gente já estava sofrendo o problema de aumento de preço e escassez de produtos alimentares. A FAO vinha fazendo alerta, Ministério do Abastecimento. Agora, Lorenberg, o que nós temos que ver é que a gente está vivendo um problema intenso de crise econômica que está afetando custos de produção, basicamente fertilizantes, basicamente transporte, e isso tem afetado a redução da oferta de produtos. Somado a isso, o problema da pobreza no Brasil, que, aliás, eu vejo que é muito importante, no momento de vacinação como esse, de a gente mapear e localizar essa pobreza. Aí sim você vai poder fazer políticas mais pontuais de atendimento, não só à vacinação, mas de atendimento de como nós vamos superar essa crise alimentar que a gente realmente está encontrando nesse Brasil. E não só o Brasil, o mundo está passando por esse problema. Então nós temos que ver
Uma das palavras que eu mais ouvi durante a crise, Lorenberg, a partir do momento que começou a vacinação, era de especialistas, de economistas, pessoas voltadas para esse assunto, dizer que o brasileiro e o mundo estavam se reinventando, buscando novos caminhos para enriquecer a economia. De repente eu estou ouvindo que essa coisa está indo chão abaixo. Por quê? Será que é porque está faltando recursos do governo para estimular a economia? Se estavam se reinventando, qual foi o sentido? Como que foram os recursos destinados para isso? De onde vieram? Foi do capital privado? Foi capital do governo federal? Ou dos governos estaduais, municipais? Então, para enfrentar esse problema da alimentação, Lorenberg, primeiramente, Paulo, telespectador, nós temos que fazer isso. Mapear e localizar essa pobreza, através dessa oportunidade que nós estamos tendo, em conhecer a população brasileira, inclusive, através da vacinação, e isso vai ser um bom caminho para você estimular localmente esse problema da falta de alimento na sociedade. E aí, professor, só para provocar ainda mais a inteligência do senhor, esse mesmo levantamento chega a afirmar que a região centro-oeste é um dos polos, ou o polo mais importante do agronegócio. E de acordo com esse levantamento, 1/3 das famílias do centro-oeste estão exatamente numa situação de penúria, a questão da alimentação. Que é uma ironia, né? Uma grande ironia. Sim, sim. Por que isso? Eu até, Lorenberg, eu estou começando, peguei os dados anteontem, você deve conhecer, com o Paulo Nesi, lá do IBGE. Eu estava preocupado, Lorenberg, Paulo, telespectador, como a estrutura produtiva do agronegócio matogrossense especificamente. Não vou fazer centro-oeste. E a partir desses dados, eu vou conseguir perceber como é que é a estrutura do agro em termos de porte, culturas e atividades. Cultura pelo fato de ser soja, milho, seja o que for. E atividade por ser piscicultura, por ser frutas, alguma coisa assim. Então eu vou tentar identificar a partir disso, isso tem que ser logo, Lorenberg. A partir disso, desses pequenos estudos, ver como é que está estruturado o agronegócio e onde entra a agricultura familiar, que provavelmente está passando por penúrias. Porque o agro tem seu capital estabelecido via Banco do Brasil. Seu fôlego, né? Tem seu fôlego. Agora, como que nós vamos enfrentar esse problema junto à agricultura familiar? Para mim, uma das primeiras preocupações e prováveis soluções seria em torno de tornar as famílias familiares, agricultura familiar, uma agricultura familiar dinâmica. O que seria isso? Que ela vá além da subsistência e que ela se interrelacione com o mercado e isso amplia suas possibilidades de melhores rendas. Então, nesse momento de reinvenção, Paulo, eu creio que isso é uma das coisas que, aliás, eu tenho acompanhado, Lorenberg certamente também, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, salvo engano no nome correto, do Governo do Estado. A do Estado tem a da agricultura familiar. A da agricultura familiar, exatamente. E a de desenvolvimento econômico. A preocupação que estão tendo em torno disso, eu acho que é válido. E nós temos que seguir esse caminho de identificar. Eu sempre me preocupo com isso, Lorenberg. Identificar a estrutura para você poder fazer determinadas ações. Eu concordo com isso, porque momento como este aí, onde todo mundo vacinando, aliás, a grande parte da população se vacinando, esse pessoal está se cadastrando em algum lugar, né? Então, transformar esse em um cadastro único, para que esse cadastro sirva para políticas, execução de políticas como essas aí, né? Mapear aí a pobreza para que políticas públicas possam erradicar essa pobreza aí, né? E, bom, enfim, o papo está muito bom, a gente vai continuar com esse papo após o intervalo comercial, porque eu tenho que ir para o intervalo agora. Você pode interagir conosco. E aí, como que você está vendo tudo isso aí? A gasolina está cara? Rapaz do céu, esses dias, ontem abasteci, eu vou falar para você, difícil, viu? De aumento para o Doriveu, porque senão não tem jeito. O 6, tem lugar que está quase 7. É brincadeira o negócio desse. Mas, enfim, você pode participar conosco via WhatsApp 99932-2529. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, a gente retoma aqui entrevista e mais que uma entrevista, um bate-papo sobre economia nessa noite de sexta-feira e tendo aqui como convidado o professor Hernani Pinto, que é técnico em economia,
lá na Universidade Federal de Mato Grosso, nos prestigiando com a presença nesta noite aqui. O www.gazetadigital.com.br traz algumas informações. Aí, nesse instante, se você clicar, você vai, por exemplo, se atualizar sobre a pandemia. Caiu, não é, de ontem para cá, um número de óbitos. Na verdade, olha só, a Secretaria de Estado de Saúde notificou a morte de uma pessoa por Covid-19 nas últimas 24 horas em Mato Grosso. A vítima, de acordo com o boletim divulgado nesta sexta, era um idoso de 86 anos da cidade de Colniza, que fica a mais de 1.000 quilômetros a noroeste de Cuiabá. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 542.767 contágios, dos quais 567 ocorrências foram registradas entre quinta-feira e sexta-feira. Ao todo, o estado computa 13.876 mortes pela doença. Atualmente, há 2.160 pessoas em isolamento domiciliar por conta da doença. Além disso, outras 87 estão internadas em unidades de terapia intensiva, as chamadas UTIs, enquanto 46 estão em leitos de enfermarias públicas. Destaque também aí do Gazeta. A Secretaria de Saúde de Cuiabá, é essa, né? Eu estou falando certo, é essa mesmo. A Secretaria de Saúde de Cuiabá promoverá nos próximos sábados, ou seja, nos dias 16 e também 23 de outubro, a campanha de vacinação antirrábica animal visando imunizar cães e gatos. As datas foram escolhidas para reforçar as atividades já desenvolvidas e também a aplicação das vacinas, além da sede da Unidade de Vigilância Sanitária Zoonose, de vigilância no caso, né, em zoonoses. Também será disponibilizada aí em mais de 80 postos, contemplando as regiões sul e leste, também norte e oeste, sempre das 8 às 5 da tarde. No total, mais de 120 profissionais estarão atuando em cada um dos sábados da campanha municipal. O serviço de vacinação contra a raiva animal de cães e gatos é gratuita e tem como meta, em 2021, vacinar 64.790 cães e 13.678 gatos, totalizando aí 78.468 animais. Outro destaque também aí no Gazeta Digital. O governador Mauro Mendes, do Democratas, esteve na Bolívia nesta sexta, em reunião com o ministro de Hidrocarburos, que é o Luiz Alberto Sanches, e também o presidente da estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, o senhor Oscar Barriga. Esse esteve aqui recentemente, não é? Esteve lá o Mauro para assegurar que o gás natural continue a ser fornecido para Mato Grosso. De acordo com o chefe do Executivo Estadual, apesar da queda no fornecimento do produto, devido aos desmoronamentos aí dos poços bolivianos que atingiu aí não só Mato Grosso, mas também a Argentina, o Mauro disse o seguinte, abre aspas, conseguimos garantir que não haja interrupção no fornecimento graças aos importantes investimentos que estamos fazendo para desenvolver a cadeia de gás, tanto veicular como também a construção da rede de distribuição para as indústrias, que vai ser alocada lá no Distrito Industrial, fecha aspas, disse o Mauro Mendes. www.gazetadigital.com.br, as informações que você precisa saber para ficar aí muito bem informado. E olha, eu quero aproveitar esse gancho do Mauro Mendes aí, eu vou abordar, daqui a pouco a gente volta a falar aí do pacote, essa micro reforma que fez aí o governo do Estado, né, com a redução de ICMS, que só vai vigorar se a Assembleia aprovar, hein? Mas deve aprovar.
a partir do começo do ano que vem. Eu quero abordar aqui, por exemplo, essa matéria que foi aprovada na Câmara com esmagadora maioria, falta o Senado se manifestar agora, sobre a fixação aí da alíquota do ICMS dos combustíveis. Isso aconteceu anteontem, lá no plenário da Câmara, o placar exato não tem aqui, mas mais de 200 contra 70 e poucos, então foi ampla a diferença. E aí o governador, questionado sobre essa votação, no dia de ontem, respondeu o seguinte, veja aí. No combustível não adianta nada, a gente reduz 2 pontos, a Petrobras aumenta 9. Ou seja, vai ficar 7% mais caro para o cidadão. Por isso que eu disse, Petrobras está arrancando o couro dos brasileiros, para dar o maior lucro da sua história, para mandar para 40% os gringos lá fora, 40% para o governo federal e 20% para os investidores brasileiros. E a maioria deles são grandes investidores. Então, é isso que está acontecendo nesse país. E aí querem culpar o ICMS. Ok, nós podemos fazer alguma coisa? Claro que podemos. Mas não adianta nada o que nós fizermos se a Petrobras continuar arrancando o couro dos brasileiros. Olha, eu não vi a matéria ainda, mas eu sempre disse, né, que é muito preocupante. Nós temos um problema grave hoje no país, que é a Petrobras aumentando sucessivamente todo mês o preço dos combustíveis. E a Câmara ataca o problema pegando um lado apenas. Eu já disse, eu até concordo, mas a Câmara teria que congelar o preço da Petrobras também, da mesma forma que ela fez do ICMS. Se ela fizer isso, eu vou aplaudir os deputados. Se não, eu vou chamar isso de medida populista e medida eleitoreira. O senhor acha que... E que traz grave prejuízo, né, para os estados brasileiros. Isso mexe no pacote do senhor? Perda de receita mesmo? Sim, com certeza tem, senhores. Eu não tenho esses dados ainda. O negócio foi ontem à noite, né? Eu tenho a mania de dormir pelo menos da meia-noite às 6. Então não deu tempo ainda de calcular isso, né? E obviamente a gente vai ver os reflexos, tem outros trâmites a seguir ainda, mas meu ponto de vista sempre foi esse, né? O que o Estado podia fazer com responsabilidade, nós fizemos, né? Que é uma redução como ninguém fez aí de várias alíquotas, de vários itens importantes para a vida do cidadão e da sociedade. Agora, fazer medidas, e eu falei isso, nós começamos a estudar isso lá no mês de maio. Nós viemos estudando, esperando ter um momento adequado, para você tiver certeza que aquela medida, ela poderia ser uma medida perene, sem impactar no Estado, que tem que manter os seus compromissos, manter as suas redes funcionando, seus serviços funcionando e manter o investimento do ano que vem, que nós estamos mantendo de 15%. Então nós fizemos com responsabilidade. Esse negócio que é feito assim, a toque de caixa, da noite para o dia, isso me parece algo, né, que não foi muito bem estudado. Tem uma reforma tributária que já devia ter sido feita há décadas nesse país e o Congresso Nacional não tem coragem de enfrentar esse tema. E aí aparece com essas medidas, né, estapafúrios, que eu não conheço ainda muito bem os reflexos, mas a mim não agrada esse tipo de decisão. Teria que fazer primeiro o levantamento para saber o que exatamente impactaria no estado de Mato Grosso. E a pergunta que eu vou fazer aqui para o Hernani, professor, na verdade isso é algo que o estado de Mato Grosso deixa de ganhar ou o governo de Mato Grosso perde se isso for mantido lá no Senado, se for aprovado, depois sancionado e tudo mais. Seria uma perda ou seria uma situação onde o Estado deixaria de ganhar? E outra coisa, o governo de Mato Grosso, o governador não está chorando de barriga cheia, não, porque as coisas aqui em termos numéricos, né, estão bem, obrigado pelo que a gente tem percebido. Pois sim. Eu insisto em dizer, Paulo, que essa discussão de Petrobras, de um lado, dizendo que entrega os produtos derivados de petróleo a tanto e chega nos estados e isso vai para mais tanto, demonstra claramente uma crise federativa. Esse projeto atual que está lá, que foi aprovado pela vantajosa maioria dos deputados... A propósito, 392 votos a favor 70 e poucos... e 71 contra, e 2 abstenções. Exato. Eu procurei ler matérias sobre isso também, Lorenberg, e eu percebi que da proposta que tem lá sobre os combustíveis, gasolina, ICMS a partir de litro consumido. Ora, em vez de você desburocratizar a coisa, você está complicando mais o meio de campo com essa proposta que foi aprovada na Câmara. E estão dizendo já que essa é uma proposta dos economistas mais respeitados do Brasil,
comentando que é uma proposta natimorta. Ela não vai ter fôlego no Congresso. Ora, além do mais, só para esclarecer essa questão dessa grande dúvida, vai ser um preço de ICMS. Isso para concorrer, para brigar com os famosos preços de pauta, né? Que é que eles chamam de preço médio que eles pesquisam quinzenalmente. Esqueci o PMF, alguma coisa assim. Mas o que importa é que essa proposta que passou na Câmara, ela também não é uma coisa clara. Qual que vai ser a alíquota que vai incidir sobre cada litro consumido? E assim sucessivamente. Se o cara consumir 10 vai ser uma coisa, 20 vai ser uma coisa, mas e aí, qual que é a alíquota que vai incidir? Não se tem isso ainda claramente. Eu acho tudo isso vão ser fatores que vão impedir que essa proposta siga adiante. Repito, mesmo porque tem a proposta 110, da PEC 110 e a PEC 45, que estão se estudando as vantagens e desvantagens de uma ou outra, e parece que isso sim que poderá nos aliviar. Isso é importante, Paulo. Criar ambiente para que esses investidores, esses empresários, esses empreendedores que estão se reinventando e se reconstruindo e readaptando, eles têm um ambiente institucional mais leve no sentido de carga tributária. Só lembrando que ainda falta passar pelo Senado, e daí a grande dificuldade, na minha avaliação, por quê? Porque o Senado é uma casa mais, não sei se é seletiva, mas é a casa mais dos governadores. Os governadores têm voz mais firme ali junto aos senadores, não é? E sempre tem efeito quando eles se unem em pautas importantes, mais direto. E aí tem essa avaliação para ser feita pelo plenário do Senado, onde os governadores certamente farão a sua pressão aí para que não passe por lá. Aí, se não passar, vai virar aquele imbróglio, né? Passa pela Câmara, eu não sei quais são os procedimentos que seguirão, né? Mas eu sei que lá no Senado o negócio, pela movimentação que eu tenho percebido, dificilmente passará. Professor, eu vou aproveitar o que o Paulo acabou de dizer para provocar o senhor um pouco mais. Provocar sempre no bom sentido, viu, professor? Até para abusar aqui do seu conhecimento, da sua sabedoria. O Senado, imaginemos que o Senado atenda às reivindicações de muitos dos governadores, se não todos os governadores, e acaba rejeitando a matéria. E o senhor sabe muitíssimo bem, até mais do que eu, que a matéria tributária não é papel do Legislativo, e sim do Executivo. E aí, professor, o senhor acredita nessa possibilidade que o Senado irá rejeitar a proposta? No sentido prático e técnico da coisa, eu acredito que sim. Mas no sentido político, aí vamos dizer, o senhor tem dúvidas? Eu vou lavar minhas mãos. E insisto em dizer, Lorenberg, telespectador, Paulo, não podemos mais conviver com impostos de tempo de inflação. As alíquotas são muito altas para bancar gastos, muitas vezes excessivos, gastos públicos. Então nós temos sim que pensar numa maneira de fazer essa reforma mais ampla, que seria melhor do que qualquer micro-reforma ou uma média reforma, vamos dizer assim, como essa que foi apresentada e aprovada pela Câmara. Então eu penso que tecnicamente o Senado também não vai aprovar, não vai aprovar essa proposta. A questão lá é a seguinte, porque na Câmara o governo federal, o presidente Bolsonaro tem maioria, não é? Depois desse pacto aí com o Centrão e tudo mais. Lá no Senado a conversa é mais miudinha, quer dizer, não tem essa garantia de maioria. E aí, e por ser também a casa que eu chamei aspas dos governadores, onde os governadores têm voz ativa, né, têm uma força maior, pelo menos o histórico demonstra isso, também acho que não vai prosperar lá não. E quando não prospera, vira o quê? Vai nas duas casas, aí cai por terra, né? Aí cai por terra. Mas se aprovar em um e não aprovar em outro, o que faz? Aí cai por terra. Também? Aprovou na Câmara, tem mas que ser aprovado pelo Congresso. Pelos dois. Acredito, pelo Congresso. É o Congresso. Lorenberg é o homem da ciência política. É bom estar entre duas pessoas que conhecem, aí a gente aprende, ainda mais do professor, né? Paulo, eu queria insistir em dizer essa questão do Pacto Federativo.
de como que a gente vai reconstruir e refortalecer esse pacto nesse momento necessário, Lorenberg. Porque uma reforma ampla, como tem sido pensada na PEC 110 e na 45, eu acho que vai ter uma fusão das duas, Lorenberg, a estrutura tributária a estrutura tributária é a responsabilidade da União. Ela pensar as grandes bases de tributação. Base de tributação não, estrutura de impostos, melhor dizendo. A estrutura tributária brasileira, imposto de renda, ICMS, ISS, IDS. Basicamente, né? E os estados ficam preocupados com as bases tributárias. E o conjunto de estrutura tributária e base tributária é que dá a eficácia da arrecadação. E mais, a eficácia do potencial da arrecadação de municípios e estados, basicamente. Então, eu acho que é fundamental estar pensando essa discussão de reformas num sentido mais amplo, num sentido mais lato, para que, de fato, crie ambiente para a gente sair de um momento tão crítico como é esse, ao invés de ficar brincando. E me permita, Lorenberg, essa briga enorme que os americanos estão comprando lá de se gastar 10 trilhões ou não. Eu prefiro que o Brasil preocupe mais com o seu ambiente institucional. Verdade. Olha só, o programa Opinião dá um tempinho para mais um break comercial e já a gente retoma a conversa sobre economia aqui nesta noite de sexta-feira, um instante só. O programa Opinião está de volta. O último bloco nesta noite de sexta-feira, 15, dia do professor. Mais uma vez, professores, telespectadores que estão acompanhando a Opinião nessa noite, sintam-se abraçados com todo o carinho do mundo, em forma de gratidão, viu? Parabéns pelo seu dia e que dias melhores, todos os dias do ano, especialmente os professores da rede pública, sejam valorizados, porque merecem. Esses sim são os mitos, são os nossos heróis. O professor Hernani Pinto de Souza, que é economista da UFMT, está conosco aqui. Eu vou abrir esse bloco de perguntas. Olha só, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele está apostando na privatização da Petrobras. Eu não vejo nada de errado nisso, mas eu não sou economista, assim. Eu, enquanto cidadão brasileiro, eu vejo que se isso for resultar em economia, como aconteceu com outras estatais aí, eu acho positivo, né? O que o senhor pensa sobre isso? Primeiramente, Lorenberg, me permita um comentário político sobre isso. A partir do momento que o presidente da República começou a aceitar as ideias do ministro Paulo Guedes em termos de maior liberalismo econômico em nossa economia, especificamente essa questão das privatizações de estatais, e como diz o respeitado economista e professor Armínio Fraga, ele diz assim, numa máxima dele, que eu tenho chamado de máxima: privatizar as estatais para reestatizar o Estado. Olha a inteligência dele. Privatizar estatais, gera capital, reestatizar o Estado, para ele cumprir com as suas funções típicas e necessárias. O Estado chegando naquele que precisa. Bom, mas então voltando, Paulo, a questão das privatizações gerou um ambiente político que as elites retrógradas começaram a perceber essa possibilidade de perca de interesse junto ao setor público, essas grandes estatais. Começaram a articular nomes, candidatos que pensem diferente do que o atual presidente. Dizer, Paulo, que eu acho que é vamos chamar de uma privatização radical, imediata, não pode fazer uma coisa assim de uma hora para outra, é claro. Mas são questões que já podem ser pensadas em formas como vem sendo feito. A questão de extração de novos poços ao setor privado, e isso garante cada vez mais o ponto fraco que parece-me é o problema da Petrobras. Falta de capacidade de investimento para poder aumentar a sua produção. Isso é simples. Eu tirei uma certa manhã para conversar com o professor Rezende, aposentado, e ele me disse: Hernani, como é que a Petrobras não percebeu ainda o seu custo marginal? O que é custo marginal, Paulo, no linguajar rápido para o telespectador entender?
Custo marginal é todo aquele custo que você tem para produzir uma unidade a mais de determinada produção, de determinado produto, determinado bem. Você tem um custo naquilo, mas se você mantém uma estrutura que já está pronta para ir além disso, você não precisa preocupar em quando você vai exportar ou quando você vai importar determinado bem. Então eu insisto em dizer, será que agora nós estamos só importando produtos, a Petrobras, e por isso essas altas diárias, vamos dizer assim, exagerar na dose, diárias em nossos combustíveis? Então, privatização é um caminho, sim, e mais. Agora, nós vamos ter capital privado nacional, porque tem esse conceito ainda de estratégia, embora estratégia para mim seria ter um radar Sivan forte na Amazônia, estratégia para mim seria fortalecer as Forças Armadas nas suas 3 áreas, ar e terra. Isso sim, para mim, tem sido estratégia, mesmo porque o século XXI vai ser essa briga pela Amazônia, como a gente está vendo. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro tem sim razão em pensar no médio e no longo prazo isso, mas na tentativa de captar o capital privado nacional. Caso contrário, volto com Armindo Fraga. Capital estrangeiro, que mal tem, desde que pague impostos. Professor. Professor, eu vou aproveitar a deixa, mas passando para um outro caminho, que é exatamente um texto que o senhor escreveu no dia 20 de março de 2013. Na conclusão desse texto que fala sobre a cesta básica, concluindo esse texto, o senhor escreve o seguinte, entre aspas, ao elevar-se o preço da cesta básica, significa que o salário mínimo está tendo seu poder de compra reduzido, o que possibilita afirmar que essa economia encontra-se com problemas na sua produção ou produtividade, questões de alta de preço, a inflação, ou ainda problema de distribuição de renda, fecham aspas. E aí eu tenho uma pergunta, mas antes da pergunta, só para provocar a sua inteligência um pouco mais, naquele mesmo levantamento que eu citei agora há pouco, traz um trecho importante trazido do IBGE. O salário mínimo, o cálculo do salário mínimo dispensado para a cesta básica, de acordo com o PROCON de São Paulo, no início do governo Jair Bolsonaro era 71%. 71% do salário mínimo era destinado à cesta básica. Agora, no mês de agosto do governo Bolsonaro, evidentemente, 98% do salário mínimo era destinado à cesta básica. Isso, a cesta básica de São Paulo. E aí eu pergunto ao senhor, aproveitando o trecho que o senhor escreveu, levando em consideração o que o senhor afirmou, é possível escrever que a economia brasileira encontra-se com problemas de produtividade, inflação e de distribuição de renda, ou não? Sim, sem dúvida, mantenho esses pontos de vista, Lorenberg. Mesmo porque estamos vivendo a crise da Covid, que nos traz um conceito, mas eu vou tipificar também que é mais importante. O que é inflação? Inflação é a alta generalizada e persistente dos preços. E quando você abre lá o IPCA, nos 9 grupos, todos eles estão tendo alta, Paulo. Todos eles. Então, o que é isso? Alta generalizada e persistente dos preços. Conforme agosto, 87, setembro, 1,16, acumulado no ano, 6,9, e em 12 meses, 10,25. E isso o espectador leva até susto. Pô, esse economista está no mundo da lua, só 6% de inflação, é porque tem toda uma questão de média, né? O quanto que a gente consome desse ou daquele bem, e tem os devidos pesos, né? Mas inflação média é isso. Aliás, 6,9% de inflação no ano já está acima da tolerância máxima, Lorenberg, que é de 5,75% ou 5,25%, a meta do governo de inflação. Mas, professor, me permite, a cesta básica subiu mais de 50% nesse período todo, do começo do governo Jair Bolsonaro até agora. E ao passo que o salário mínimo subiu 10,25%. Olha a diferença. Sim, sem dúvida, Lorenberg. Aqui em Cuiabá, segundo os dados do IMEA, que não dá mais a cesta básica aberta, o que eu chamo de aberta, com todos os dias, conforme eles mostravam quinzenalmente, me parece, né, Lorenberg?
os itens lá, os 13 itens que compõem a cesta básica. Aqui em Cuiabá está 600 e alguma coisa, aqueles 13 itens para o sustento de um trabalhador durante um mês. E esse é o ponto do Lorenberg, que eu gostaria de... Sobre a inflação, eu aceito o que eu escrevi aí, afirmo, confirmo, e o problema de distribuição de renda, esse impacto aí que você está nos mostrando, de comparar o valor da cesta básica com o salário mínimo em quase par e passo. Ok? O problema da distribuição vai exatamente nesse ponto. Uma cesta básica é necessária para atender às necessidades de um cidadão. Quando eu escrevi sobre isso, de um cidadão durante um mês, 13 itens. Na nossa Constituição fala que é necessário esses mesmos itens, mas acrescido de outros, educação, lazer, transporte e tudo mais. Está na Constituição isso. É que daria o que eu chamei nesse mesmo artigo de cesta cidadã. Agora, com um porém, Lorenberg. Nós não podemos estar pensando lá, embora está lá na Constituição, Paulo, que esse deveria ser um salário para 4 pessoas. O casal mais 2 filhos. Ora, nós temos que pensar nessa nossa Constituição o sustento para um trabalhador. Agora, com todos esses itens. Senão, quando você abre as páginas do DIEESE e vê lá que o salário mínimo deveria ser de 5 mil, você mata com qualquer capitalista. Um país como o nosso, né? Então tem que rever. Só para fechar, Paulo, pois não. Tem que rever a cesta básica, que eu chamo de cesta cidadã, incluindo os itens da cesta básica, mais alimentação, previdência, lazer. Aí sim, o trabalhador individual, no mês, teria um salário melhor. Há um clima de expectativa aqui no estado de Mato Grosso, ponto que o governo do estado, trocando de assunto, né? O governo do estado está, já anunciou aí a construção de uma ferrovia estadual. E aí eu quero abordar esses 2 temas aqui do ponto de vista da economia. Isso é visto com bons olhos, só que aí, além dessa questão da ferrovia, eu quero também falar sobre o VLT, a troca de modal. Se fizesse um comentário do ponto de vista dessa expectativa econômica aqui para o nosso estado, e o governo abriu mão do VLT, que já foi a bola da vez, agora já não é mais, agora é BRT, houve uma dinheirama investida, não se sabe quando será recuperado, se é que há essa possibilidade de recuperação, mas enfim, a economia, ela será outra? Sem dúvida. Aliás, eu tenho tido a satisfação e o privilégio de estar conversando quase que diariamente com o Vicente Vuolo, que é o respeitado herdeiro dessa bandeira. Que Filho do Vicente Vuolo, pai. Isso. E a gente tem conversado. Agora, não conversei com ele ainda, Lorenberg. Vocês poderiam marcar um bate-papo com ele. Ele já veio aqui, inclusive. Isso. E Lorenberg, exatamente para ver essa questão do marco da ferrovia que saiu recentemente, né? Mas, sem dúvida, a ferrovia, além de ser não impactante para o meio ambiente, facilita a vida dos caminhoneiros, pelo contrário, vai facilitar a vida dos caminhoneiros, e isso vai acelerar o processo de maiores volumes de produção da economia mato-grossense, integrando, chegando mais rápido aos portos, essa vantagem toda que tem. Sobre o VLT, esse assunto anterior que a gente conversou aqui, sobre a cesta básica, Lorenberg, o VLT, eu também sonho acordado com ele, mas no seu trajeto original. Ora, de nada adianta a gente estar culpando as empresas de ônibus coletivo se o problema maior que existe nesse meio de transporte é a questão do horário de pico. No horário de pico, mesmo porque se o empresário quisesse, ele não poderia encher a cidade de tantos ônibus. Horário de pico é horário de pico. O que tem que fazer, então? Uma das saídas é o VLT no trajeto mais amplo. Isso vai melhorar a vida do trabalhador no sentido dele não precisar acordar 3, 4 horas da manhã. Ele vai poder descansar um pouco mais e repor sua bateria. Isso é importante e parece que o governador, parece-me que na cidade dele tem esse foreano respeitável, empresário que ele é, mas parece que na cidade dele, Goiânia, tem, ele não quer pôr VLT em Cuiabá. Ora, depois de tantos bilhões gastos, você vai perder essa carona? Não podemos. Mesmo porque, não tenho certeza disso, Paulo, não vou afirmar, mas eu vou especular. BRT parece que é a diesel e o VLT é energia elétrica, menos poluição, Lorenberg. Então eu torço sim que aconteça coisas melhores nesses 2 sentidos, VLT e ferrovia. Lorenberg. Professor, diante de tudo isso aí,
Vamos imaginar, hipoteticamente, que o que o senhor acabou de dizer vai acontecer. Nós teríamos o VLT e o BRT, nós teremos também a ferrovia. O que vai ganhar o conjunto da população e, sobretudo, a população mais pobre no Estado com todos esses veículos? Lorenberg, o governador foi muito aberto quando ele disse que estava esperando as considerações sobre continuar ou não o LT, né? No momento eu pensei, não veio nada, porque você tem lá a agenda do governador, você manda uma mensagem que ele lê lá, talvez, né? Uhum. Mas e aí, Paulo, passou, mas ele foi aberto sim, foi democrático, é importante frisar isso. Mas o que importa, Lorenberg, se essas ações concretizarem, é muito importante para que tenha-se melhorias na vida do trabalhador. E esse ponto que eu queria mostrar, e veio depois, Lorenberg, Paulo, quando que era para estar pronto o VLT? Faz hora. A época da Copa. Qual que era a ideia? Arrecadar, fazer um fundo, se fosse bem pensado, e deveria ter sido, em sua essência, para atender turista. O que é turista? Poder de compra. Mas aí não atenderam, não fizeram e transformaram o VLT num meio de transporte de massa. E eu acredito, Lorenberg, que um dos problemas é isso. Tanto é que o respeitado Vivaldo Lopes, também com quem eu converso, ele fala, Hernani, vamos privatizar isso? Agora, vai precisar cobrar uma tarifa módica através de subsídio da energia e do ISS. Essa é a ideia que Vivaldo tem, que ele assume em privatizar essa questão do VLT. Fica essas questões, essas sugestões, Lorenberg, para ver se a gente resolve essa parada federal. Ok, a gente tem que encerrar o programa. Eu queria continuar, eu tenho muita coisa para falar e para perguntar também, né? Mas não tem tempo mais, que a gente tem horário de rede para seguir, para obedecer, não é? Eu quero agradecer muito aqui o professor Hernani Lúcio Pinto de Souza, economista, conceituado, economista aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, por ter estado conosco, por participar aqui, trazer esse vasto conhecimento aqui, dentro daquilo que a gente pôde falar, queríamos falar sobre muito mais, mas muito obrigado, viu, por ter vindo aqui, e vamos voltar a falar de economia mais, você já sabe o caminho aqui, assim, pedir para a Caroline, convida lá o professor Hernani para vir aqui, o senhor está aqui conosco, trazendo esses conhecimentos aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço, Lorenberg e Paulo. Bom fim de semana, viu? Igualmente. Então tá, e Lorenberg Alves, a gente se encontra na segunda-feira. Na segunda-feira. Um grande e abençoado final de semana a todos nós. E vamos falar de economia ainda segunda-feira, sabe por quê? Porque a gente vai entrar um pouco mais no cerne da questão. A superintendente da Conab, aqui no estado de Mato Grosso, estará aqui, a postos nesta bancada, a Franciele Tonietti. Vai falar isso, esse negócio de abastecimento, tá faltando, esse fantasma do desabastecimento é uma realidade? E outras questões mais com a Franciele Tonietti, superintendente da Conab, ao vivo, no Opinião de segunda-feira, 18. Cuide-se bem nesse fim de semana. Fica bem, fica com Deus também.